sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Como sempre, a gente faz um trabalhinho aqui que fica funcionando como: olha a intuição daquele, olha a opinião daquele outro, e aí a gente reúne isso e traz para você um conteúdo de conhecimento para compartilhar. Porque que adianta eu aprender se eu não passo isso para frente, se eu não compartilho esse conhecimento? Então hoje nós vamos saber o que é o peso da minha cruz, da sua, da do seu vizinho, da de todo mundo. Nós vivemos o dia a dia entre nuances de alegrias e tristezas. Não existe ninguém totalmente feliz durante o dia ou totalmente triste durante o dia. Se existe, é porque alimenta isso com intensidade. Ou seja, tem um distúrbiozinho aí. Mas isso daí é o que gera vários outros sentimentos em nosso trato diário, gente. Muitas vezes acabamos reclamando das dores que nos chegam. Sabe aquela velha história? Que a cruz que eu carrego é maior do que a do outro? É isso. Porque a maioria de nós observa as demais pessoas com um olhar de julgamento egocêntrico. Sabe? É aquela coisa meio que assim, eu sou bom e aquela pessoa não tá boa como eu. Isso faz com que a gente chegue a conclusões de que todos ao nosso redor não sofrem tanto quanto nós, que a nossa dor é sempre maior, que o nosso problema tem muito mais intensidade. É o caso, né? Quando sabemos, por exemplo, assim, de um acidente de alguém que sofreu, assim, alguém sofreu um acidente, é uma pessoa famosa. Na hora, pode resultar em dano sério, físico, sabe? Pode aquela pessoa estar com um problema sério psicológico, que você vai ouvir da boca da maioria das pessoas que aquele ser, ele não precisa, ele tem dinheiro, ele é rico. Ele não precisa nem se preocupar. Só que a gente esquece completamente que a gente está falando de um ser humano. Independente da posição, do status que ele tenha, esse é um espírito encarnado como todos nós. E mesmo com dinheiro e fama, esse acidentado pode estar sofrendo intensamente. É por isso que eu falo que nós julgamos com o nosso egocentrismo. Nós entendemos que aquele ser não precisa de auxílio porque tem condição financeira boa. Porque a gente aprende culturalmente que para ser feliz é ter bens materiais. E não é assim. Eu conheço pessoas que são extremamente desprovidas de qualquer bem material, mas são mais felizes do que qualquer ser humano que seja muito rico e milionário. Felicidade para eles é bem melhor. Então, hipervalorizamos nossa própria dor. E quando temos a tendência de nos vitimizar, meu bem, isso aumenta de tamanho e se torna mais intenso do que deveria. No vocabulário popular, tá, se fala que estamos carregando a própria cruz. Ou melhor, muita gente diz que a cruz está sendo arrastada de tão pesada que aquela cruz é. Para entendermos um pouco o quanto a justiça divina é exata, eu vou contar uma historinha para vocês que é interessante. Olha, conta-se que certa vez um homem inconformado passou a clamar aos céus, né? Senhor Deus, a cruz que carrego é muito pesada. Não estou suportando o peso dessas dificuldades e problemas que venho enfrentando. E ele falava isso todos os dias. Todos os dias ele falava que a cruz dele era muito pesada. Tanto reclamou que um dia um espírito do Senhor se apresentou e ele disse que suas queixas tinham alcançado os céus. Imagina a felicidade desse espírito. Ele foi conduzido a um vasto campo cheio de cruzes das mais diversas e variadas formas e tamanhos. Aí o amigo espiritual lhe disse que ele poderia escolher dentre todas elas a que melhor ele considerasse adequada para si, aquilo que ele suportaria. Ele foi todo animado, né? Animado, o homem observou, circulou entre as cruzes, olhou. Aí, finalmente, depois de muito examinar, avaliar, testar, ele apanhou aquela que parecia ideal para ele. Aí o espírito olhou para ele e falou: você tem certeza que é esta mesmo a que você quer? Perguntou-lhe o mensageiro. Ele, sim, disse ele.
Esta é a que melhor se ajusta aos meus ombros, e esse peso eu posso suportar. Mas, para seu espanto, o amigo lhe pediu que olhasse mais atentamente. E foi então que ele descobriu que a cruz que ele escolhera tinha talhado nela o nome dele, ou seja, era exatamente a própria cruz que ele estava carregando e reclamava tanto até aquele momento. Meus queridos, Deus é justo, infinitamente bom, misericordioso e onipotente. Sendo assim, ele jamais concederia para as criaturas um fardo maior do que poderia suportar. Deus não criou o ser humano para ser condenado eternamente ao fogo do inferno. Deus criou o ser humano para que ele evolua. Senão, não teria sentido Jesus Cristo passar pelo planeta. Para que Jesus passou pelo planeta? Jesus passou pelo planeta para pagar pelo pecado da humanidade? Não tem sentido. O pecado é da humanidade, não é de Jesus. Quem tem que pagar pelos próprios pecados é a humanidade. Não é verdade isso? Então, dentro dessa lógica, nós temos que entender que aquilo que vem na sua direção é exatamente aquilo que se suporta. Ele não vai te dar algo, um fardo maior do que você não poderia suportar. E é claro que, como reencarnados, não temos consciência disso, gente. Por quê? Assim que a gente nasce, a gente esquece completamente até os propósitos que nós traçamos para uma nova oportunidade, que é essa vida que a gente está tendo agora. E a gente acaba se entregando para as próprias queixas, para as reclamações, para as lamentações, que nada mais são do que a demonstração de que não estamos sabendo levar com dignidade as problemáticas de nossa trajetória. E isso acontece por vários motivos. Eu vou citar 3 aqui que podem enquadrar dentro daquilo que a gente pode ser assim, não pode ser mais ou menos, mas enquadra dentro da nossa personalidade. Às vezes nós somos muito rebeldes e não nos ajustamos às disciplinas que nos são impostas pela vida. A vida te exige algumas disciplinas. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, e você não consegue se encaixar ali porque você não quer fazer aquilo. Você quer é fazer ao contrário. Ou então porque nós gostaríamos de viver com menos trabalho e lutas menores. Olha aí a acomodação, eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada, eu quero viver assim eternamente. Quem quer fazer isso vai ficar estagnado. E estagnado ninguém evolui. Ou ainda porque a gente cultiva em nossa essência uma boa dose do egoísmo e do orgulho que ainda não aprendemos a superar. Somos aqui vários espíritos de várias classificações, de vários níveis de evolução. Então nós vamos ter desde aquela pessoa humilde até aquela pessoa extremamente orgulhosa, que não consegue perdoar. Bom, a vida é Deus. Deus é amor. E essa vida nos situa exatamente onde devemos estar e com todas as condições necessárias ao nosso aprendizado. Basta a gente observar isso. Existe, gente, uma linha tênue entre a razão e a emoção. É ali que você consegue encaixar várias atitudes que irão nos levar a entender o nosso próprio sofrimento. Se você se dedica a servir, amar, perdoar e compreender, o peso das suas próprias dificuldades vão diminuir, ao ponto de que você esquece de que está sobre a terra carregando o fardo das dificuldades, ou seja, sua cruz. Eu vou explicar uma coisa interessante para vocês. Teve uma época que eu pensava assim, meu Deus, minha vida não melhora, nada fica bom na minha vida. Até a hora em que eu descobri que enquanto eu continuasse degustando o conhecimento e não compartilhando esse conhecimento e não colocando em prática esse conhecimento, eu não iria a lugar algum.
Hoje em dia eu falo assim, minha felicidade está em vir aqui, fazer uma palestra, olhar para vocês, conversar, trocar informação, ajudar naquilo que eu posso. E quando eu faço isso, e eu acabo isso, eu sinto uma sensação de completar tudo. Todas as lacunas do meu espírito ficam completas. E eu não sinto necessidade de ser triste. E o engraçado é que a minha confiança na vida, ela aumenta de tamanho gigantesco. Eu posso estar em qualquer situação de desamparo que eu sou amparado. Eu posso estar desempregado, que não me faltam recursos para que eu sobreviva. Então, o que eu falo para vocês é, a partir do momento que você dedica o seu tempo ao outro, ao seu próximo, com amor, você muda tudo na sua vida. É a mesma coisa que você fazer uma oração, uma prece. Se você senta e faz uma prece assim, Maria de Graça, você está somente falando. A partir do momento que você para, respira com calma, fecha os olhos e mantém uma conexão superior com Deus, você mantém aquela conexão, você vai além. A prece se torna uma conversa com seu Criador. A prece se torna aquela calma que você precisa no seu espírito. É aquele momento que você consegue, cara, eu consegui concentrar, eu consegui me sentir bem. Isso é prece. Por isso que Chico falava, o silêncio é uma prece. Por quê? Porque a partir do momento em que o ser humano ele silencia a boca dele, ele coloca a mente para trabalhar. E a mente fala mais alto do que as palavras da boca no plano espiritual. Ou em qualquer tipo de conexão energética. Assim que entendemos que a dificuldade é um teste de resistência nas nossas vidas, ou uma oportunidade de combate aos nossos vícios íntimos, que a gente é cheio de vício. Aí a gente começa a aprender a transformar as dificuldades que se acumulam em oportunidades de trabalho, serviço e reforma íntima. Isso faz com que todos nós deixemos de dar importância para os nossos problemas, o que faz com que eles diminuam na influência da intensidade das nossas dores. E só assim poderemos aceitar que quando tudo estiver difícil e escuro, além das nuvens pesadas, das tempestades, em seguida o sol irá brilhar para todos. Sabe aquela história assim, gente, amanhã é um novo dia, o sol vai brilhar para todos? Tem gente que responde para você assim, meu amigo, brilha para você, porque eu ainda continuo com fome, triste, sofrendo, com dor, nada melhora na minha vida. Enquanto você olhar para a vida como se ela fosse te destruir, não haverá sol que brilhe na sua janela que faça com que você se torne uma pessoa melhor. Só haverá dor, sofrimento, angústia, tristeza, mal-estar e nunca uma esperança. Mas nunca. Aí, de repente, você olha que o sofrimento e a dor, se você permite isso passar pelo seu espírito, e você sente a dor, sente o sofrimento, e depois compreende a dor e o sofrimento, você deixa de dar importância para isso. Não tem sentido. Para que eu vou alongar a minha dor? Para que eu vou arrastar a minha cruz? Sendo que eu posso olhar para essa cruz e falar, você é leve. E de repente eu estou andando e a cruz flutuando do meu lado. Eu já virei até um X-Men, né? Que levanta a cruz e já anda com a cruz flutuando ali. Por quê? Porque aquilo deixou de ter importância. A gente tem que parar e pensar. O problema tem exatamente o tamanho e a importância que você dá para ele. Max, mas é meu coração, eu estou sofrendo. É uma dor, eu perdi isso, eu perdi. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Na vida, a única coisa que você perde é tempo. E muito.
A gente perde um tempo danado pensando no que perdeu e esquece de pensar no que precisa adquirir, no que precisa ganhar para ser melhor. E eu não estou falando de matéria, não. Eu estou falando de postura, de comportamento, de atitude, de virtude. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa nessa vida. Você, quando desencarnar, quando você morrer, a casa que você comprou, o carro que você comprou, a mansão, o sítio, a metade da praia que você comprou, vai ficar tudo no planeta Terra, meu amor. Sabe quem vai? É só a sua essência. E sabe o que a sua essência precisa? De tudo que você cultivou nela. E o que você cultivou nela? Materialismo? Vou te dar uma surpresa. Se você cultivou o materialismo na sua essência e morreu, sabe o que você vai encontrar lá do outro lado? Nada. Porque não tem nada material. É tudo etéreo. E a matéria que tem lá não te pertence. Só pertencerá alguma coisa a você se você trouxer essa bagagem de virtudes. Aí sim, seu espírito alcança uma cosmificação, uma elevação. Aí você vai para um plano melhor, você vai ser enquadrado num lugar melhor, você vai descobrir que aquele bem que você fez para o próximo tem uma grande importância na sua vida pós-morte. Porque você fez bem ao próximo. A partir do momento que você não faz bem ao próximo e que você é egoísta e orgulhoso e que você só pensa em você e você prejudica as pessoas, ô meu amigo, você pode preparar. Plantou, colheu. Ação e reação. Se você enfia o dedo na tomada, você toma choque. Não toma? Não vai mudar isso, não. Isso é imutável. São leis físicas que não mudam. A matéria sofre a ação de todas as leis da matéria. O espírito sofre a ação de todas as leis do espírito. É fato. Max, e o que eu faço com a minha cruz arrastada? Trabalha essa cruz, moça. Os moços e moças, trabalhem suas cruzes. Olha, pega essa cruz e transforma ela num crucifixo, numa correntinha e põe no pescoço. Você vai caminhar com isso sem sentir o peso. É difícil? Sim. Porque você tem que ir contra a sua própria vontade. Perdoar aquele que você não ama. Amar quem não te ama. Torcer pela felicidade de quem te traiu. Torcer pela alegria de quem te deseja tristeza. Torcer para que aquela pessoa que encontre alguém que a ame depois que você não tenha conseguido amar. Mesmo que você esteja arrependido e queira mudar. Não é fácil caminhar dessa forma. É você lutar contra você mesmo o tempo todo, durante uma vida inteira. Mas saiba de uma coisa. Quando você consegue compreender isso, tudo aquilo que você dava muito valor, perde o valor. E você consegue entender que você precisava só dar um passo à frente ou um passo atrás para que tudo se resolvesse. E o amor, gente, e o perdão, eles estão de mãozinhas dadas. E eles são 2 comprimidos que você toma. Comprimidos esses que vão fazer com que sua vida se alinhe, melhore e você se torne uma pessoa agradável aos olhos de Deus. Portanto, qual é o peso da sua cruz? Já se perguntou? Já parou para analisar? Se não, faça isso. E logo você vai entender que todos nós carregamos uma cruz. Todos nós. Bom, eu acho que está bem explicado, eu acho que eu não preciso explicar mais do que isso. Confere lá, vai na nossa página no Facebook, se inscreva, Espirais de Luz, vai no canal do YouTube
e se inscreva, ative o sininho, que tem palestra nova sendo publicada essa semana ainda para vocês, tá? Tem muita coisa interessante. Eu que agradeço, como sempre, essa paciência que vocês têm de me ouvir, o mesmo de parar um pouquinho e assistir esse vídeo todo da palestra, mas eu agradeço de coração, porque essa é a intenção. Quanto mais pessoas puderem ter acesso a esse tipo de informação, mais meu coração se alegra e mais minha cruz fica leve. Aliás, minha cruz já está aqui no pescoço agora, né? Saiu das costas, graças a Deus. Gente, muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.